entrando. Boa tarde. É tão bom quando vocês entram ao livro. Ai, que bom. Bem-vindos. Ó, o Sustentável entrou. Pessoal, hoje, como a gente tinha falado, né, a gente vai conversar um pouquinho sobre sustentabilidade e acessibilidade. Qual a relação entre essas duas coisas? Oi, Duda, que bom. Oi, Edinar, bom ter vocês aqui. E, e aí a gente convidou o UFSC Sustentável, a Renata, né, do UFSC Sustentável, para conversar com a gente sobre esse assunto. E ela já está aqui, já vou chamar, mas antes vou fixar aqui nos comentários o tema da nossa live, para ninguém ficar perdido. Deixa eu fixar aqui. Feito. Vou chamar a nossa amiga Renata, UFSC Sustentável. Aguardando. Oi, Rê, tudo bem? Obrigada por ter aceitado o convite. Imagina, eu que agradeço. E a UFSC Sustentável, né, por ter aceitado o convite com a gente. Rê, antes de tu se apresentar, eu queria pedir que tu falasse, né, perguntar se tem algum surdo participando da live, porque esse conteúdo que a gente preparou é um conteúdo para ouvintes, para esclarecer algumas questões referentes à deficiência, né? Esclarecer um pouco as terminologias, enfim. Então, eu vou fazer um bimodal, estou explicando que aqui no Instagram é difícil, né? Tem intérprete junto à pessoa, a pessoa precisava estar aqui junto, né? Então, não conseguimos. Então, essa live ela é adaptada para focar nas pessoas ouvintes que têm dúvida desse contexto de acessibilidade. Então, se tem surdo participando, a gente pede desculpa, mas o foco é realmente esclarecer, focar nas pessoas ouvintes. Aí pode escrever em surdo, mas desculpa que interpretação não tem. A plataforma, ela tem essa limitação, né? Assim, para a gente conversar, a gente não consegue interpretar junto, né? Mas essa live a gente vai legendar ela, vai disponibilizar depois, né? Para que todos possam compreender o que a gente está falando aqui. Mas então agora eu queria saber um pouquinho, queria, na verdade, que tu contasse para quem está assistindo a live, te apresentasse, contasse tua relação com a UFSC e a tua relação com a acessibilidade, com esse Certo. tema. Então, meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego, ele foi com uma cooperativa ecológica, lá no Rio Grande do Sul. E numa época, numa década, em que não existia, por exemplo, a gente tratava tudo como ecológico, né? O produto ecológico, o comércio ecológico e a agricultura familiar, a produção familiar. A gente não tinha ainda o orgânico como uma marca que promove o green marketing, né? Que hoje a gente conhece.
o orgânico com um certificado, o orgânico como uma ala especial lá no supermercado, não era assim, né? Quando eu comecei, então, a me envolver com essas questões. É, era o termo do momento era o ecológico, ter a vida ecológica, ter um consumo ecológico. Depois disso, eu fiz um curso técnico de hidrologia, lidando diretamente, então, com as questões relacionadas à água, à qualidade da água. Aí vim para Florianópolis para trabalhar numa consultoria ambiental focada com as questões da água, mas aí desde geração de energia, envolvendo engenharia, até realmente a qualidade, esses relatórios ambientais que precisam, né? E uma parte bastante técnica. Depois me formei como geógrafa na UDESC, e trabalhei por um longo período numa multinacional, aí também já numa outra área mais de mapeamento. Não, Uhum. não Mas tão... tu tem essa relação bem forte com ecologia, com sustentabilidade, já desde o começo, assim. Eu acompanhei esse processo, né, da terminologia desenvolvimento sustentável virar hoje no que a gente chama de sustentabilidade, né? Então, o que era o ecológico, familiar, foi se tornando parte de um desenvolvimento sustentável, que hoje, então, está resumido nessa terminologia, no conceito dessa terminologia, que é a sustentabilidade. Então, é isso, é uma ligação bem forte mesmo, assim, sempre gostei muito de estar, não conseguia estar longe, né, desse contexto, mas depois de uma certa idade, então, como até era de se esperar, eu comecei a perder a audição. Eu falo como era de se esperar, porque é uma perda genética, meu pai, minha tia, alguns parentes, né, meu pai tinha no caso, mas alguns têm essa perda, e é interessante porque não foi fácil assim de primeira aceitar, né? Tinha uma certa resistência, mas a Uhum. dificuldade no dia a dia ela é real. Muitas vezes as pessoas assim não têm real noção do que seria uma dificuldade para mim, deficiente auditivo, porque eu estou aqui conversando com você, eu estou te ouvindo, eu estou falando, então, mas assim, qual é a dificuldade dela? Eu acho que tem gente que se questiona e já vieram me perguntar também, a sua dificuldade é real? Mas sim, sabe? Porque no contexto em que eu partir para exames, para ter essa certeza. Eu trabalhava numa multinacional que a comunicação se dava em inglês, e eu já não sabia se eu não conseguia entender o inglês direito ou se era dificuldade auditiva. E aí a solução era um aparelho que era muito caro na época, né? E aí, depois de um tempo, eu naturalmente fui buscar o aprendizado da língua de sinais. Eu lembro que onde a minha mãe mora, em Porto Alegre, tem umas 3 escolas, e uma delas é uma escola para surdos, uma escola bilíngue. Porto Alegre tem o Rio Grande do Sul, como todo, tem um número interessante de escolas bilíngues. E eu me lembro que na saída, na hora do almoço, eram aqueles grupos, né, de gurizada, como eu chamo, eles conversando muito alto e tal, e inclusive os surdos, né, os surdos então falando muito alto, rindo muito e sinalizando. E eu lá de cima da janela olhava e digo, nossa, o que será que esse pessoal fala, cara? Porque eles dão tanta risada, é tão engraçado. Assim, eu nunca olhei para esse grupo com uma distinção, com qualquer aspecto. Eu tinha muita curiosidade mas eu jamais ia imaginar que hoje eu estaria num processo de formação para ser uma tradutora de Libras, né? Naquela época eu jamais ia imaginar, mas eu olhava para isso com esse olhar de curiosidade. E Curiosidade. aí, e aí eu naturalmente busquei a comunicação em Libras, aprender, saber, ver se realmente, né, o que era interessante, o que tinha por detrás disso, porque o aparelho auditivo não é uma solução para todos. Hoje eu tenho um aparelho Uhum. bom, a perda ela é progressiva, né? Então antes eu tinha bem pequenininho, aí foi de 2016 para 2017 a perda aumentou. Então eu passei a usar aquele externo, uma qualidade até melhor, mas assim,
por umas 2 horas eu suporto, assim, e tem gente que se acostuma, tem gente que não, né? As deficiências, elas são muito específicas de cada um. Então, para mim, amplifica os sons que eu não tenho, nas frequências que eu não tenho deficiência. Então, Aham, quando amplifica esse som de uma forma geral, que passa 1, 2 horas escutando aquele ruído de carro lá longe que antes eu não escutava, o cachorro, o passarinho, tudo, que o meu cérebro começa a perceber que, né, sem o aparelho não percebo, então isso me dá um desgaste, uma dor de cabeça, é desconfortável. Mas eu tenho uma amiga que usa aparelho e adora, se adapta super bem, mas é porque realmente as perdas, são muito específicas, né? Eu tenho dificuldade para o grave, para entender voz de homens, mais dificuldade, e já meu irmão, ao contrário, ele tem uma dificuldade maior na voz da mulher, nos aham, agudos, nas vozes femininas. Eu estou dizendo isso porque a gente, socialmente, né, como uma pessoa com deficiência, a gente tem essa classificação, vamos dizer assim, diante até do governo, né, do modelo social de deficiência. Ela, no meu caso, como deficiente auditiva, ela é reconhecida através de exames de audiometria, e essa perda ela tem que ser específica nas frequências de voz humana. Então, você pode ter uhum, uma perda que você não percebe, que são umas frequências tão inferiores, vamos dizer assim, aquelas que os animais escutam, tal. Então, isso até pode aparecer numa audiometria, que você tem essa perda, mas o que interessa para a lei é que a perda seja nas vozes, nas frequências da voz humana, né? Então, aham. aí. É legal tu trazer esses desafios também, Rê, né? Porque muitas vezes os ouvintes não fazem ideia, né? Não sabem os desafios que estão envolvidos ali, né? Isso é, dá talvez promova uma abertura maior, né? Para acessibilidade, para diminuir essas barreiras, né? Mas aproveitando então, assim, é, eu queria saber contigo que termos são mais respeitosos para a gente se referir às pessoas com deficiência. Será que dá para a gente falar pessoas com deficiência? Pessoa surda, pessoa cega? Ah, no passado se usava pessoa portador de necessidade especial. Então, quais os termos que são respeitosos? Quais os termos que a gente pode se referir, né, à pessoa com deficiência? Olha, eu super entendo essa sua pergunta, né? Quando você tem a preocupação de não estar sendo respeitosa, mas assim, não tem muito isso, sabe? Quem tem deficiência, eu vou falar por mim, no meu lugar de fala, né? A gente não se importa em estar corrigindo as pessoas, né? Faz parte, faz parte. Não é uma coisa, ai, que Uhum, saco, que dia que isso vai acabar. Olha, vocês imaginem a minha situação, né? Eu nunca vivi tanto a minha deficiência, apesar de a gente estar ainda no isolamento, eu tenho que uma hora ir no médico, ir ao mercado, ou ir numa farmácia, e com máscara, eu não consigo fazer a leitura labial das pessoas, então, diariamente, se eu preciso me comunicar com alguém de máscara, eu falo, eu sou deficiente, você pode falar mais alto? E pronto, resume, sabe? Porque se eu for falar, não tem como eu falar, eu sou uma pessoa portadora de necessidades especiais. É, né? O meu primeiro professor surdo, ele falava sobre isso, sabe? Ele tirou a carteira do bolso, mostrou isso aqui eu porto, né? Eu porto uma carteira, vou guardar a minha carteira, né? Tem gente que porta arma, tem a licença para portar uma arma, mas a deficiência a gente não porta, a gente não tem como tirar ela do bolso, guardar depois. Então, realmente são termos que eu também acompanhei, eu digo uma evolução, no sentido de nada muda a realidade da pessoa. Então, não é tentar um eufemismo, achar um termo mais bonitinho que vai deixar a situação melhor ou pior, não existe isso. Pessoa com deficiência é o certo quando se referir a mim, mas a tua deficiência, pode perguntar, tá, mas sobre a tua deficiência, sobre você ser deficiente, sobre você ser uma pessoa com deficiência, ficamos por aí.
né? Não precisa realmente, eu percebo muitas pessoas pisando em ovos, né? Realmente com uma preocupação de como se referir, e é apenas pessoa com deficiência. Não tem mistério em relação a isso. Todas aquelas outras terminologias caíram, faz parte da nossa luta, né, esclarecer e avisar que não se usa mais. Por incrível que pareça, também usam até hoje o termo surdo-mudo. Eu vi um Uhum. político do interior do Nordeste esses dias, assim, abusivamente usando pessoas surdas para se promover e chamou do meus mudinhos. Primeiro, ele comprou as pessoas para ser dele, meus, Sim, sim. e mudinhos, né? Então, aqui Uhum. também vale esclarecer a diferença entre a pessoa deficiente auditiva, que sou eu, não tem outra terminologia para mim, porque eu não sou surda. Mas eu não sou surda especialmente também porque, claro, eu ainda ouço, mas assim, eu não nasci surda, eu não cresci surda, eu não tenho a cultura surda. Então, existe essa distinção cultural. Existe o modelo social da deficiência, o surdo vai se enquadrar, né, nas questões sociais, e aí eu entro nos aspectos de auxílios que existem para as pessoas com deficiência, enfim, né? Mas culturalmente falando, o surdo não se vê como deficiente porque ele usa uma outra língua e apenas isso. Uma língua visual, uma língua reconhecida por lei, é a segunda língua no Brasil, assim que a gente identifica, né, reconhecida no Brasil, e é uma língua. Aproveito para esclarecer que não é uma linguagem, isso também faz parte do nosso dia a dia, né, esclarecer que Tu tem já uma. me pegou falando isso, né, Rê? Linguagem de sinais. E é muito bom poder aprender contigo, assim. É importante estar aberta, né, para a gente conseguir aprender também. O Felipe, ó, eu vou aproveitar então. O Uhum, Felipe fez uma pergunta aqui. uhum. Surdo seria um termo pejorativo, então? O que tu Não, acha? não, de forma alguma. A gente está vivendo o mês Setembro Surdo, que é por um bom tempo era o Setembro Azul. O UFSC Sustentável essa semana está trazendo essa temática. A gente esclareceu nas postagens de ontem o porquê da cor azul. E eu faço um resumo breve aqui, que na época do nazismo, da Grande Guerra, então eles identificavam as pessoas com deficiência com uma fita azul e os surdos também, né, para que de uma forma executassem essas pessoas em massa, né, no que iam identificando essas deficiências, essas pessoas deficientes. Então era essa fita azul que identificava. Então é muito pesado usar uma fita azul, a fitinha, aquela que a gente também vê na campanha, no mês de dezembro, que tem a campanha contra a AIDS, sobre a prevenção da AIDS, a fitinha vermelha. Então essas fitinhas, elas remetem à doença, à prevenção de doenças, a lutas de conscientização para evitar doenças. Então, a fitinha já caiu faz tempo. E eu vejo nos grupos, participo de muitos grupos de WhatsApp, né? Alguém que usa a fita azul, a gente alerta, ainda alerta, mas é bem menos. A cor azul se manteve, né? Porque ela apenas uma cor, né? Mas aí virou, então, o Setembro Surdo. Esse ano, com muito mais força, o Setembro Surdo, porque é um mês que marca as lutas e progressos, né? Tanto do aniversário, o dia 26 é o Dia Nacional do Surdo, de setembro, porque foi inaugurado em 1800 e agora eu não me lembro, 63, creio que foi, ou 67, por aí. Primeira Escola Nacional dos Surdos. Então, as comemorações também do Dia Internacional das Línguas de Sinais, foi dia 23, agora no dia 30 será o Dia Internacional dos Tradutores, e aí envolve os tradutores e intérpretes das línguas de sinais. Então, você vê, Setembro Surdo, não ofende ninguém. As pessoas que nascem surdas, elas. Como é que eu vou te dizer? Alfabetizam na língua de sinais, isso nas gerações novas de agora, isso é mais comum, no passado isso era mais difícil, as pessoas entravam numa escola dita inclusiva, que não é tão inclusiva assim, por um tempo eram obrigadas a oralizar, né? Então, a língua de sinais, ela está
em franca evolução, né? Não só da língua em si, dos aspectos linguísticos, mas também nas questões de ensino e aprendizagem. Então, quando a gente fala do surdo, é o sujeito surdo sem problema nenhum de usar essa terminologia, tá? Porque ele tem uma cultura visual, ele tem esse aspecto cultural diferente, né? E eu não tenho como ter uma outra terminologia para mim. Eu sou a deficiente auditiva, porque para surdo eu não sirvo, eu não sou. E eu não me importo, né? De ser, então, uma pessoa com deficiência, né? É o que Uhum. temos para hoje. Pode ser que no futuro alguma coisa mude mais. É DA, né? Quando a gente vê, então, usar o termo DA é porque eu sou deficiente auditiva. Eu me identifico, né, como DA quando eu converso com surdo. Mas o surdo, que é usuário da língua de sinais, a gente vai encontrar pessoas surdas com muito orgulho de ser surdas, né? E por Uhum. que o aspecto cultural é diferente? Porque tem uma imensidade de artistas surdos, um número enorme, exponencial, que desenvolve toda uma literatura visual, em gênero de comédia, em gênero infantil, a gente vê muito. É, as pessoas estão na academia, as pessoas surdas estão na academia, né? Aí vale a pena falar que a UFSC tem o curso pioneiro de letras libras, né, do país. Iniciou Foi o como primeiro do Brasil? primeiro do Brasil, numa modalidade de ensino à distância. Então, você vê que a Letras Libras já está nessa questão remota já há bastante tempo. E por que se desenvolveu primeiro dessa forma? Para que conseguisse atender surdos nas áreas mais remotas do país, né? Então, Uhum. cada vez que o curso foi ofertado em polos, com polos diferentes, polos no Nordeste, polos no Centro-Oeste, era para que demandasse de um grande número de alunos, alunos surdos, podendo participar, então, de uma graduação. E o EAD, então, ele existe até hoje, e depois foi criado, então, também o presencial. E no presencial surgiu o bacharelado, que aí ele é específico para a formação de tradutores e intérpretes, e a licenciatura, então, é para os professores, né? Uhum. De... O Felipe comentou aqui. UFSC colocou Libras como uma das matérias opcionais na engenharia também. Que Olha, legal. que É, legal! muito legal. Isso faz um gancho aqui com essa questão da formação em licenciatura em letras libras. Eu estou aqui na, visto no peito mesmo, mas assim, isso vem do decreto de 2005, 5626, decreto que regulamenta a lei da Libras, né? Aquela lei que reconhece a Libras como uma língua nacional, e o decreto ele vem a regulamentar várias questões, né, em relação aos direitos da pessoa surda em se comunicar em Libras. Então, também passou a tornar-se obrigatoriedade a disciplina de Libras nas licenciaturas gerais. Quando eu fiz lá a geografia, que eu optei também pelo bacharelado em geografia, no início dos anos 2000, não existia isso, né? Veio depois a Libras como uma disciplina obrigatória das licenciaturas para que a pessoa que está se formando para ser professor de biologia, de matemática, de física, tem esse conhecimento, ainda que não seja suficiente um semestre, mas ela pode ter essa, como é que eu vou dizer, né? Já não ter mais essa barreira atitudinal, né, diante de um aluno surdo. Então, isso é obrigatório nos cursos de licenciaturas em geral. Mas devido Uhum. à oferta da UFSC, né, várias disciplinas, várias turmas, aliás, de Libras, Libras 1, que chamam para atender essas licenciaturas, eles acabam abrindo para outros cursos como optativa, e eu acho bastante interessante. Eu já tive colega da psicologia nas disciplinas de Libras, Libras mesmo, né? E também do teatro, são pessoas que têm esse interesse, né? E além, eu acho legal, assim. Acho bem A interessante. professora Ju falou que também na oceanografia também temos Libras como optativa, né? O MEC pede que os cursos
de graduação ofereçam Libras como optativas ou complementares nas graduações. E, Rê, então, assim, o respeitoso para ti seria a pessoa ter curiosidade e abertura para querer saber como a pessoa com deficiência gostaria de ser chamada ou gostaria de ser tratada, né? Ter essa curiosidade, assim, tu acha que é importante, né? É. E, e só buscando um gancho que tu falou, né? Que tem essas plataformas de EAD, a gente tem a internet hoje. Tu acha que é, a internet facilita a acessibilidade? Tu acha que diminui barreiras na questão da acessibilidade? E se tu quiser recomendar alguma página para os ouvintes se interarem mais e né, diminuírem essas barreiras mesmo de comunicação, de acesso Uhum. para a pessoa com deficiência. Isso, então, primeiro, né, deixando a live leve, assim, não se preocupe, não deixe de falar com a pessoa porque ela tem uma deficiência. Se você não sabe como abordá-la, pergunte para ela como é melhor abordar. Quem está vendo agora já sabe, pode chamar de pessoa deficiente, você é deficiente, você é uma pessoa com deficiência, não tem problema nenhum. Encontrou uma pessoa que só se comunica com língua de sinais, porque realmente tem uma perda profunda, você é surdo, pode fazer o sinal de surdo, se for usar a comunicação escrita, você é surdo, pode usar, não tem problema. Esses são os termos, né, como a gente diria, respeitosos. Mas, assim, na verdade, são termos que têm que se tornar naturais, né? Acho que vai ter um momento de um contexto em que a gente realmente vai tratar tudo isso com mais naturalidade. Os intérpretes de Libras agora muito visíveis, né, nessas lives, né, desse contexto remoto, no entretenimento. Então, isso a tendência agora vão vir os horários políticos, então a gente vai ver mais ainda intérpretes, e isso a gente, né, daqui a pouco está natural já. Eu percebi que ontem, num grupo, os surdos estavam surpresos pelo Criança Esperança, que estava rolando na TV Globo, está apresentando intérpretes em 30 anos de existência de Criança Esperança, se eu não me engano, por aí. Essa é uma campanha deles de muitos e muitos anos. Agora tem intérpretes, né? Então, ó, que interessante, precisamos de uma pandemia, um contexto remoto de entretenimento para Globo ir lá e colocar os intérpretes de Libras. Isso foi bastante interessante ontem no grupo conversado, né? Mas, então, em relação aos termos, você pode perguntar para a pessoa, né? Como é que a gente pode estar se referindo às pessoas, não tem problema nenhum conversar sobre isso. E aproveitando o gancho das redes sociais, tem uma menina que é aqui de Floripa, Mariana Torquato, eu convidei ela para a live, não deve estar, não sei. Ela mora Ah, em Berlim, ela mora em Berlim hoje, ela está acabou ficando por lá por conta do intercâmbio, mas ela postou esses dias aquele videozinho curto, né, mais animado e tal, dizendo, gente, por favor, não me pergunte mais como é que eu me tornei, se eu nasci deficiente ou como que eu me tornei deficiente. Aí falando agora das pessoas com deficiência física, né? Ela disse, o meu braço, ela tem só até o cotovelo aqui, ela disse, o meu braço não vai se regenerar. E você perguntando se eu nasci deficiente ou como que eu me tornei deficiente, pode me remontar um trauma, né? Muitas vezes essa pessoa passou por um acidente, realmente. Ainda que eu sei que tem pessoas que não se importam, tem poxa, me esqueci o nome dela, mas o sobrenome é Antonini. Ela usa uma prótese na perna, ela fala muito do acidente dela, como ela renasceu, como ela tem orgulho de ser uma pessoa com deficiência hoje, o que a vida trouxe para ela. E eu me identifico um pouco com isso, né? De as pessoas costumam dizer, Deus fechou uma porta, mas abriu uma janela. Para mim, abriu um portal. Porque eu passar a ter amigos surdos, eu conseguir me comunicar na língua visual, eu acho tudo muito vantajoso. E o processo de tradução em si, que é o que eu gosto de fazer,
né, aí esclarecendo por que eu não sou intérprete, né, porque também a gente tem questões de ética envolvido, então eu por ética, né, a gente já fez live com sem plástico, eu interpretando, mas depois de uma hora, né, de live eu me senti bem exausta, porque o meu cérebro precisa daquela confirmação, né, eu ouvi, eu entendi, aí eu sinalizo, né, então eu gosto muito da tradução por causa do processo tradutório, né? Uma relação que envolve até poder, mas um poder linguístico, tá? De escolha, de eu fazer a escolha do que esse conceito de como eu vou trazer ele visualmente. Eu acho isso maravilhoso, mas assim, Uhum. então a Mariana ela trouxe essa abordagem, né? De não pergunte como é que a pessoa. Eu acho que muito mais para as pessoas com deficiência física, né? Se ela nasceu, como é que ela se tornou deficiente, porque pode realmente remontar um trauma. Eu acho que dentro do ser respeitoso, isso daí seria o aspecto mais a de ser destacado agora, que eu poderia trazer, né? Para as pessoas com Uhum. deficiência física realmente. E na internet, a gente pode partir de um princípio de que as pessoas, agora falando dos surdos novamente, deficientes auditivos, né? A gente pode partir de um princípio que são pessoas que ainda que não sejam bilíngues, ainda que não tenham português fluente, as pessoas surdas têm um bom conhecimento da língua portuguesa por já estarem nas redes sociais. A gente pode ter certeza disso. Então, Uhum. o que a gente sabe hoje é que é fácil para as pessoas tornarem seus conteúdos acessíveis, tá? É uma infinidade de aplicativo que faz até uma transcrição automática do áudio, depois você vai lá, dá uma corrigida, né? Torna aquele texto melhor e tal. Então, essas coisas estão mais ao alcance. Eu vivencio, sempre que eu estou no Instagram, que eu vejo um conteúdo que eu gosto e ele está só em áudio, é de praxe eu ir fazer um comentário, né? Poxa, se você legendar, vai atingir tantas pessoas, né? Porque as pessoas eu percebo que não param para pensar no potencial consumidor da comunidade surda, por exemplo, né? Nós consumimos, os surdos consomem da mesma maneira, a gente vive no mesmo mundo, então um pouco assim, as pessoas estão se abrindo mais para essa questão, né? Mas realmente tem sido cada vez mais fácil tornar os conteúdos acessíveis. E eu vejo que vocês, do Sem Plástico, estão fazendo as descrições de imagem, né? Isso também Uhum. é bastante legal. Eu tive uma colega no estágio, ela é cega, e ela usa muito a rede social. Eles gostam bastante do Instagram, porque tem todas as imagens geralmente vêm com uma legenda, e aí quem descreve a imagem, você tem aquela informação da legenda, que conta uma historinha ali sobre aquela imagem, aquela foto, e mais a descrição, né? Então eu sei que o pessoal cego curte bastante o Instagram. E o Instagram tem um recurso que é o texto alternativo, né? Tem pessoas que usam Uhum. a hashtag para cego ver, ou para todos verem, ou ainda a descrição da imagem. Mas quando não usam e aparentemente não está descrevendo a imagem, pode estar sim, porque o Instagram tem um recurso escondido na hora que você vai postar, que é o texto alternativo. Então, esses ledores de redes sociais, esses aplicativos que leem os textos para os cegos, eles reconhecem esse texto alternativo que vai estar ali a descrição da imagem. Uhum. Eu vou aproveitar teu gancho e a pergunta do Felipe. Ele fala assim: a acessibilidade ajuda nos projetos de sustentabilidade. Agora, é possível a sustentabilidade ajudar na acessibilidade também? Existe algum projeto que abrace ambas as áreas? E aí tu falou do nosso projeto. A gente está tentando, né? Porque assim, eu vejo que não faz sentido falar de sustentabilidade desconsiderando a acessibilidade. Eu não vejo que faz sentido isso. Então, é como tu falou, a gente está tentando comunicar através do texto alternativo também, os vídeos que a gente publica, a gente tenta legendar, né? O Instagram tem uma limitação assim, né, na plataforma, tipo essas lives assim que a gente faz, a gente ainda não consegue
tornar tão acessível, mas dá para fazer isso, dá para, né? Assim, é uma questão de pensar, né? Que será que todas as pessoas vão conseguir ter acesso a esse conteúdo, ter acesso a essa mensagem que eu quero passar, né? E aí fica essa questão, assim, faz sentido falar de sustentabilidade, desconsiderando a acessibilidade, desconsiderando a pessoa com deficiência, porque, assim, essa organização cultural, social, né, que a gente vive hoje, é, que está também desconsiderando o meio ambiente, né, como os outros seres vivos como seres assim, com autonomia, né, que devem ser respeitados e considerados nas suas singularidades. Esse é a mesma organização que acaba isolando a pessoa com deficiência, que acaba marginalizando alguns grupos sociais, né? Então, uma sustentabilidade que não rompa com esse tipo de organização, né, linear, com essa organização que exclui e não considera, não é solidária com outras pessoas, né, com outros seres, além do ser humano, né, além daquele padrão, assim. Então, não sei, fica essa reflexão, assim, né? Faz sentido para ti falar de sustentabilidade desconsiderando a acessibilidade? Não faz, não tem como. É interessante que está fazendo um ano que a gente se aproximou, eu como Renata mesmo, infiltrada na Juventude Lixo Zero, numa atividade que teve no centro da cidade, da greve pelo clima, né? Esse ano teve de novo, simbólico, mas eu me lembro que eu fui presencialmente, eu precisava ver o que estava acontecendo. E conheci, então, seus colegas do Sem Plástico nessa ocasião. E aí eu falei, vamos comunicar em Libras, vamos comunicar, tem uma comunidade surda bastante numerosa na UFSC, né, que o que acontece, né, quando a gente torna um conteúdo sustentável e acessível? A gente abraça qualquer conteúdo. A gente vai estar abraçando, né, uma parcela da população, porque a partir do princípio de que todo surdo sabe português é errado. A língua portuguesa é muito difícil. Nós, ouvintes, ainda não, de uma certa forma, ainda diariamente nos deparamos com erros de português que a gente comete, que os outros cometem, assim. Enfim, não é uma língua fácil, né? Então, quem não tem o retorno auditivo, quem não ouve para falar, para ler, para entender, as coisas às vezes não ficam tão claras. É isso que a gente tem que ter essa noção, né? Mas não é a intenção aqui botar uma pressão nas pessoas de que, nossa, eu preciso de um intérprete de Libras, eu preciso aprender Libras. Não. O legendar, que está bem ao alcance, que é mais fácil, já é uma grande coisa. A descrição da imagem para os cegos também é uma grande coisa. Mas o que acontece é o seguinte: se a gente não tem a oferta da acessibilidade, se a gente não atinge essas pessoas, a gente está excluindo. Eu acho que tem que ser mais duro um pouco agora, no sentido de que, sim, a gente exclui, né? Não tem outro termo para usar. Exclui do debate, né? Exclui da Exatamente. discussão. Né? Agora, no contexto E, político de eleição, aquele político que, por alguma questão até econômica, não vai trazer o intérprete para a propaganda dele, ele, além de sofrer um hate da comunidade surda, ele vai perder muitos eleitores. Ele vai perder muitos eleitores. uhum. Então, na questão da sustentabilidade, a gente vê aqui, por exemplo, trazendo o exemplo de Florianópolis, da nossa cidade, né, que tem uma cultura vegana cada vez maior, né, que envolve, então, aquele nicho, né, de consumo consciente. Por que a gente acha que a pessoa surda poderia não ter interesse nisso, não ser um consumidor em potencial, né? Por que não chegar nessas pessoas, né? Não faz realmente sentido lidar com o desenvolvimento sustentável, com essas questões todas, excluindo. Eu vejo assim, né? Quando a gente exclui isso. Uhum. Isso, então, foi interessante, porque ano passado, na Semana Lixo Zero, aí eu já tinha criado um projeto pessoal meu,
que está lá no Instagram em construção, porque realmente ele não é um projeto com cunho comercial, mercadológico, mas sim de formar parcerias de quem tem a bandeira da sustentabilidade também se tornar acessível. Então, eu diria que eu carrego essas duas bandeiras, da acessibilidade e da sustentabilidade. É o Resign, né? Fala do teu projeto, é o Resign. Eu criei um maldito nome na língua inglesa que cada um chama de um jeito e eu me divirto porque ficou resign, de sangue, de sinal, em inglês. E aí, para encontrar o resign sinaliza tudo junto, ou seja, não facilitei a vida na língua portuguesa, mas ele tem o sinal, que o sinal do projeto é assim. Então, o sinal está mais fácil aí do que essa pronúncia. Eu vou repensar sobre mudar isso. Eu participei do TEDx Floripa ano passado com um espaço bilíngue, assim como eu também participei de alguns eventos no projeto Tamar, com uma tenda da Libras, porque eu estava lá disponível para fazer a visita guiada em Libras, que eu tinha estudado, não seria uma interpretação em tempo real, eu tinha estudado, né, a visita, vamos dizer assim. Então, eu digo, isso não, os surdos não vierem, que também era setembro do ano passado, muitas atividades para surdos, então eles estavam por tudo, né? Eu digo, vai que não vem nenhum surdo, o que eu faço? Aí eu digo, vamos oferecer a Libras para ouvintes, e foi muito legal. Que Participei legal. da Feira da Lagoa com a tenda também, assim, sem abordar ninguém, sem pressão nenhuma, as pessoas vendo aquele alfabeto manual bem grande, o desafio, você sabe seu nome em Libras, e aí as pessoas chegam na tenda, a gente faz um desafio, a pessoa soletra, muito interessante, as crianças adoram. E aí no TEDx Brasil tornou-se um espaço bilíngue, sabe? Foi muito, muito interessante. E aí eu vejo uma forma de naturalizar isso, sabe? Essa acessibilidade. Assim, Sim. através desse projeto, a minha intenção maior era essa, né? Naturalizar a Libras nesses ambientes de eventos e tal. E agora, então, o projeto está parado, porque eu tinha mais esse foco mesmo de levar a Libras aos lugares. E estava Eu tendo lembro uma. que a gente se aproximou nessa época, né, Rê? Tu estava com o teu projeto e, nossa, eu aprendi muito, assim, contigo. Realmente, eu abri meus olhos, realmente eu saí daquele modo fechado e abri meus olhos mesmo para uma outra forma de me comunicar. Eu achei muito bonito, assim, também, a Libras e passei a ver de uma outra forma também, a forma como eu me comunico, às vezes não é acessível para todo mundo, né? E, e aí foi legal que a gente começou a trazer esse olhar para o projeto também, né? De tornar mais acessível o texto alternativo, levar essas nossas discussões, né, sobre o plástico, sobre os riscos, sobre os impactos para a comunidade surda também, e tu foi essa ponte, isso foi muito legal. Eu te agradeço muito, assim, pessoalmente, e pelo projeto também. A Prof. Jo falou que essa parceria é tão maravilhosa, e é mesmo, né? E assim, na UFSC, a gente já não. Tu falou, né, aí dos consumidores, enfim, né? Porque não, porque, sei lá, uma pessoa surda não iria querer consumir veganos, mas e a gente está na universidade, né? A gente vai para além disso, né? Vai para além da questão econômica, né? A gente realmente tem essa intenção de que o debate alcance todas as pessoas, né? Toda a sociedade. Então, assim, tu falou que a comunidade surda na UFSC, ela é numerosa, assim, né? E Porque. por que não? Tá. Por que não esse debate alcançar a comunidade surda na UFSC, né? Uhum. É, é importante, assim, que chegue. Eu trabalhei no museu da UFSC um tempo, né, um estágio também com traduções lá, e o museu, infelizmente, já antes da pandemia já estava fechado, e tinha um colega que era da história, e ele, através de mim, soube
que tem um curso de 4 anos de letras libras, assim como letras português, inglês, letras francês, letras alemão, temos o letras libras, e de 4 anos e meio, que é o bacharelado para formar os tradutores e intérpretes das línguas de sinais, da Libras, né? Eu falei das línguas de sinais porque agora eu lembrei do colega surdo, que já tinha completado a licenciatura e foi para o bacharelado, porque ele faz a interpretação entre línguas de sinais, porque elas não é uma língua universal, né? A Libras, eu também dou uma provocada quando a pessoa diz, mas falam Libras na Tailândia, eu digo Libras, Bras. Brasil, língua brasileira. Então, não é uma língua universal, cada país tem a sua língua e muitas vezes não são nada parecidas devido à origem. A gente tem uma origem da língua francesa, a língua de sinais francesa. E aí esse meu colega que estava fazendo uma disciplina de licenciatura de Libras não sabia que existia um nível superior em Libras, né? Ficou bastante surpresa. Bem que eu passava no CCE e via aquele povo surdo conversando e tal, então é porque tem uma graduação. Eu digo, exatamente, não só a graduação, como a pós, os surdos estão na pós de vários cursos, mas especialmente de tradução e também na pós de linguística, né, nas linhas de pesquisas de linguística de língua de sinais, de tradução de língua de sinais. Então, é bem isso, sabe, Mari? Para mim foi um movimento natural buscar Libras devido à minha deficiência, assim como foi um movimento natural abordar as meninas do oficina plástica, a gente passar a comunicar em Libras, pode ter causado até uma estranheza, mas o que ela quer comunicar, realmente, né? Eu percebi. Facilitar o fluxo, né? Permitir o fluxo de informação. Dentro da comunidade surda, eu percebi, eu digo, a informação não chega neles como chega na gente. Às vezes, aquela informação sobre o que é reciclável está lá no papelzinho pequenininho, um texto complicado, né, um texto que não abraça, né? Então, eu acho que, assim, quanto mais as questões sustentáveis forem acessíveis, mais todos vão ganhar. E conversando com uma pessoa surda ano passado também, lá pelas tantas, eu disse, mas usa sua caneca, você ganhou quando entrou na UFSC, abandona esse isopor. Aí ele disse, mas por que esse isopor mantém quentinho? E eu disse, sabe onde vai parar esse isopor? Então, uma provocação simples, né, de que não chegava nele essa provocação. Ele nunca tinha parado para pensar que realmente, dependendo de onde ele botasse aquele isopor, ia parar no mar, na alimentação da tartaruga. E aí eu convidei ele para participar de ações comigo lá no Projeto Tamar, e ali foi picado pelo bichinho também. Dali ele já passou a propagar hábitos sustentáveis em Libras, que é a língua dele, né? E aí eu digo que é só para frente que a gente vai. Eu percebo que legal. Que quando a gente começa a fazer a postagem do texto acessível, da descrição da imagem para sexo, se a gente não faz, se eu não faço, eu me sinto mal, depois fico de voltar lá para fazer o texto alternativo. E assim é com quem, né? Mas eu reforço, tá? A ideia aqui não é meter uma pressão, não é dizer, nossa, que horror você levantando a bandeira da sustentabilidade, seja no ramo, na área que você estiver atuando, e você não é trazer um peso, tá, para essa questão, mas sim provocar mais uma reflexão e de que as pessoas percebam que é fácil tornar acessível o conteúdo. Às vezes você trabalha num grupo, você não tem tempo, mas alguém daquele grupo tem um grande interesse em edição de vídeo, tem uma facilidade maior, pode estar trazendo aquela legenda, né? Então... É começar a se abrir para isso, né? E a gente tem o sonho de eliminar os plásticos de uso único do campus, né? A gente não vai fazer isso sem a comunidade surda, né? A gente não vai fazer isso sem as pessoas com deficiência. Então, e assim, para além disso, as crises que a gente está passando hoje, crise ambiental, a crise de saúde, todas as crises que a gente está enfrentando hoje, né? Podem ser vistos também como um resultado de uma exclusão de séculos, né? De um modelo assim que privilegia algumas pessoas, né? E exclui outras, assim. Então não faz sentido, né? É uma sustentabilidade, um movimento, uma nova forma de ver
o mundo assim que continua excluindo, continue perpetuando essa organização, né? Essa forma de ver o mundo e de privilegiar só uma forma de estar no mundo, né, Rê? Uhum. Não, a gente tem que se abrir para essa diversidade, para essas singularidades, assim. Enfim, é uma nova forma de ver, é uma proposta, assim, É. diferente, né? Até que ela não seja mais nova, assim, né? Nem tão nova assim, até que daqui a pouco ela seja natural. Porque de repente você faz um conteúdo diário e realmente não tem tempo, mas o teu melhor conteúdo aquele específico ali que tu acha que vai ser o mais legal, que você vai postar na quarta-feira, esse eu vou me dedicar para que ele seja acessível. Então, sabe, são pequenos, são passos que a gente pode estar dando, e você pode perguntar para a pessoa surda, você pode fazer uma pergunta simples, como é que você gostaria, que conteúdo que eu faço, que você... Aí já falando um pouco das pessoas, né, que promovem conteúdo com mais frequência, que são influenciadores, enfim, como é que o que você gostaria que chegasse a você, como é que você, né, o que você queria, como é que você quer, que também não é fácil, né, ter uma acessibilidade em Libras, não é assim. Mas aí, Uhum. aproveitando esse gancho da Libras, eu conheço muitas pessoas que têm um grande interesse em aprender um pouco da Libras, sabe? Para pelo menos poder fazer essa conversa inicial, essa conversa mínima com a pessoa surda, dizer, poxa, eu conheci a Libras, eu acho legal, eu não consigo traduzir todo um conteúdo, mas você acha legal que se eu legendar, se eu conseguir legendar? Então, como fazer esse primeiro contato? E aí vem, então, o nosso mini curso do CPEC. Vamos aproveitar, né, para Oh, fazer o convite. vamos convidar o pessoal para participar no dia 24 de outubro, cai num sábado, no happy hour de sábado, às 18 horas, provavelmente na plataforma Meet, Google Meet, e a CPEX vai estar fazendo as inscrições, né? A gente abriu para 20 vagas, conforme for, poderemos mudar isso, abrir para mais. Mas, mais uma vez, é um curso voltado para ouvintes, né? E aí eu não tenho problema com meus amigos surdos, com a comunidade surda, em falar, em deixar isso claro, porque eu acho que é o meu papel, né? Se o surdo quiser participar, eu tento fazer um bimodal. Por que não dá para fazer um bimodal? Porque as gramáticas são diferentes. A gramática da Libras é diferente da gramática da língua portuguesa, né? Aquele sujeito, verbo, objeto nem sempre é eu fui até a sala, né? Nem sempre assim. Então, dá para falar pouco, mas quando você já fala muito, o cérebro dá uma bugada. Então, esse bimodal, sinalizar e falar, não funciona. Mas, assim, a ideia do nosso mini curso é trazer esses aspectos da língua mais básicos, do alfabeto manual, de como se apresentar, dar saudações e também trazer um pouquinho de sinais da área ambiental, né? A gente Ah, é falar muito de, legal. vamos trazer de novo esses conceitos, né, da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, que você não pode ter uma evolução econômica em detrimento de um prejuízo de algumas pessoas, né, e também essa pegada de comunidades, né, porque que é importante, porque aqui na ilha as comunidades pescadoras, comunidades de índios, que a gente sabe que existe aqui na Grande Florianópolis, ah, já é mais comum da gente ver uma promoção dessas comunidades, né? Então, nesse contexto Uhum. disso que a sustentabilidade abarca, né? Então, por isso que a gente não pode excluir uma outra comunidade, que é a comunidade surda, quando a gente quer, né, mudar o mundo, vamos dizer assim, com hábitos mais sustentáveis, produzindo menos lixo. Então, a gente tem que abraçar essa comunidade e, por isso, desse mini curso que a gente vai oferecer, para que as pessoas, a partir Sim. dali, consigam não é um curso de Libras, né? É uma aula aberta de Libras, né? A gente vai... Uhum. Estaremos juntas lá, Rê. E, E a gente também é bom isso. Para mim também vai ser uma oportunidade muito bacana, assim, né? Um curso de Libras já tem esse interesse, né? E para o projeto também é uma coisa bacana, né? Porque a gente sabe que tem muito a evoluir ainda, né? De vez em quando tu dá os toques assim, mas por que não faz mais acessível? Por que não legenda? É, a gente está se esforçando assim, estamos até para lançar um manual interno de acessibilidade, né, para que essa nossa mensagem de sustentabilidade chegue a todo mundo mesmo.
E a gente está chegando no final da nossa live, Rê. Que Aí, pena, mas foi muito legal esse assunto, essa conversa. Eu queria te agradecer muito. Tu traz questões muito importantes e interessantes também. Espero que o pessoal tenha gostado. E, enfim, deixo para tu falar tuas últimas palavras. Se ficou alguma coisa também pendente, pode aproveitar o finalzinho. precisa ser rápido, porque aqui o Instagram não tesoura em uma hora. Mas assim, eu também tenho a agradecer. Eu nossa, adoro estar com vocês. Eu adoro estar fazendo as minhas tradições no sustentável. Tenho o maior orgulho disso. Sei que o sustentável também, assim, não vai mais andar para trás, né? A partir de agora é meio que default, padrão. Assim, você começou a tornar seus conteúdos acessíveis, não tem como parar, porque aí você vai estar dando um passo atrás, né? Então, ainda que poxa, às vezes não rolou por algum motivo, envolve gravação, envolve tradução, consultar o surdo, que a gente não pode assim sair traduzindo as coisas sem consultar a pessoa surda, saber se ela realmente está entendendo isso, né, num processo Pedir o de feedback, né? formação, é um Importante. feedback, né, e aí esse termo que eles conhecem mesmo em inglês, feedback, que é dar o retorno. Assim, eu não posso achar que por já estar envolvida há uns 3 anos com a língua de sinais, eu sei tudo. Não, é uma língua viva, a gente tem que estar sempre como você for num estudo, num desenvolvimento de uma língua oral, você, né, quanto mais falar com o nativo, melhor, quanto mais tiver esse feedback, você aprende a Libras da mesma forma, né, como qualquer outro idioma. Então, eu acho que esse reforço, né, o convite para esse mini curso nós vamos estar divulgando através das nossas redes sociais, né, para dar um pouco dessa quebrada nessa primeira barreira atitudinal, né, para as pessoas saberem dar e aí tudo, beleza, poder, né, assim, com naturalidade, né, com naturalidade. Acho que é uma barreira atitudinal, né, que é a que mais impacta de um primeiro momento, tá? Então, trazer isso com uma naturalidade, com leveza, as pessoas terem essa primeira vontade de serem mais acessíveis, é o que mais importa. A gente não quer que você saia daqui e vá atrás de um tradutor, um intérprete, saia correndo para legendar as coisas, não, não é isso. Mas, assim, vir para o nosso mini curso, mês que vem já se agendar para isso já é bem legal. E aí a gente Perfeito, Rê. segue à disposição, né, Mari, nas nossas redes sociais. Nós Pra... também, é parceria total, nós duas, e nossos projetos também. Obrigada, viu, Rê? E ó, teve um comentário aqui muito legal, meninas, discussão muito necessária. A gente aproveita também para agradecer a participação de vocês, os comentários, as perguntas. Muito obrigada, gente, por terem acompanhado aqui, assistido com a gente. E é isso, fiquem ligados nas próximas novidades, se inscrevam no mini curso, né? A gente vai publicar mais informações aqui nas próximas semanas. Então é isso. Obrigada, Rê. Um grande beijo para ti. Obrigada por Obrigada estar junto nessa com a também. gente. Acompanhe o UFSC Sustentável, que tem traduções em Libras lá, especialmente sábado, um resumo do conteúdo semanal nos nossos infográficos. É um prazer, viu? Todo mundo que quiser aprender um pouquinho, saber mais, e pode vir perguntar, deficiente, como fala, surdo, linguagem, línguas. Continua com dúvida, não tem problema, só perguntar. Tá bom? Perfeito. Tá bom, então. Beijão, Rê. Até mais. Tchau, Beijo. galera. Obrigada. Beijo.